Pessoal, as pessoas têm me perguntado como é que eu construo essas demonstrações dinâmicas, né? Então eu resolvi fazer um vídeo para explicar como é que eu faço, tá ok? Então, em primeiro lugar, eu não é uma demonstração, uma nova forma de demonstração, né? Mas de como apresentar a demonstração, ok? Então, eu parto do pressuposto de que é preciso ensinar aos jovens, às pessoas, aos estudantes, como é que a gente pode ler uma mensagem matemática, tá? Então, você vê que o conteúdo de uma mensagem matemática é formado por diferentes representações, né? Veja que aqui, por exemplo, a gente tem uma representação linguística, representação simbólica e representação geométrica, né? Então, ele vai ter que ler essa informação toda aqui, né? E ler essa informação toda aqui não é como a gente lê um texto que só tem uma representação linguística, né? Na língua materna, poderia dizer assim, tá? Então, como é que eu começo a elaborar, né? Primeiro eu olho o livro impresso, como é que ele está apresentando, né? Em geral apresenta dessa forma aqui, né? Todas as informações estão aparecendo ao mesmo tempo, né? E aí o estudante é que vai ter que ler essas informações, estabelecendo a ordem de leitura para poder compreender o conteúdo, né, dessa mensagem. Veja, então eu começo a planejar, né? Então eu planejo a partir daquilo que eu vejo lá no livro impresso, né? Então eu planejo como é que eu vou colocar as representações aqui na tela do GeoGebra, né? Então, em geral, eu sempre coloco duas janelas de visualização, né? E aí eu faço as construções, tá certo? Eu construo e depois coloco os textos, distribuo os textos nas janelas de visualização, tá? E depois eu vou estabelecer a ordem em que eu quero que apareça essas representações. Então eu uso um seletor aqui. Então vamos voltar aqui, ó. Veja que estão todos aparecendo ao mesmo tempo. E agora com esse seletor aqui, eu consigo estabelecer uma ordem, né? Então a primeira etapa, no primeiro momento eu quero que apareça esse aqui, ó, esse texto aqui, tá? Então a hipótese e tese, né? E já tem essa figura aqui, né? Quando ele aperta aqui, vai para a segunda etapa, veja o que acontece, né? A gente vai começar a demonstração. Na segunda etapa, some uma bissetriz e aparece esse texto aqui. Ou seja, então, primeiramente, vamos considerar R intersecção com S igual a I, ó, tá? Então, veja que aquela bissetriz, ela agora sumiu, desapareceu, certo? Então, veja aqui, ela vai seguindo aqui, ó, aí aparece um texto, esse texto aqui. Porque essa informação aqui, para mim, era essencial para que pudesse compreender a demonstração, tá certo? Ele vai agora para cá. Veja que agora aparece esse texto aqui e esses dois segmentos aqui, ó, que tem essas marcas iguais, ou seja, para mostrar que isso aqui, essa medida aqui é igual a essa, a partir dessa informação, que ele usou essa propriedade, certo? Então ele vai passando aqui, aí ó, aparece esse texto e esse segmento aqui, né? Ele continuando aqui, aparece esse texto e a última bissetriz, ok? Então vejam que as representações agora, elas não aparecem todas de uma vez, ou seja, o estudante ele vai controlando aqui, ó. Então isso aqui vai ajudando o estudante a estabelecer uma ordem de leitura para poder compreender melhor. Tá, e agora como é que a gente pode fazer para que esses objetos apareçam assim na ordem que a gente quer, né? Então, o que eu faço? Eu crio um seletor, né, que eu chamo de seletor etapas, que é isso aqui, tá certo? E uso a ferramenta condição para mostrar o objeto. Então, vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Ó, o que acontece aqui, ó? Se eu clicar com o botão direito aqui em propriedades,
Vamos ver o que vai aparecer aqui. Okay? Então aqui a gente vem aqui agora em avançado e vejam que esse texto aqui vai aparecer quando etapas for maior que zero, ou seja, quando esse seletor aqui for maior que zero, certo? Vamos ver outros agora, ó. Então aqui vamos fechar esse aqui. Vejam que agora, ó, o que acontece aqui, ó? Nesse momento aqui aparece esse texto e desaparece essa bissetriz. Tá certo? Vamos clicar no botão, com o botão direito só para ver qual a condição que eu coloquei aqui para ela desaparecer. Ó, vejam, o que está dizendo aqui? Aquela bissetriz ali, aquela reta vai aparecer quando, né? Ó, tá certo? Então, ó, o que acontece? Então, eu coloquei uma condição aqui. O que tem que acontecer? Ó? Tem que ser menor que 2 ou etapas maior que 5. Ok? Então, vamos continuando ali, ó. Continua aqui. Então ali sumiu, então a bissetriz, né? Só vai voltar agora ó, quando for maior que 5, olha lá. Okay? Então em todos esses objetos aqui, se você olhar e clicar com o botão direito, por exemplo, esse segmento aqui, ó, vamos ver aqui, propriedades, tá, etapa maior que 3. Okay? Todos os objetos, eu coloquei todos os objetos que estão aparecendo aqui, que tem, assim, que estão a partir desse seletor, eu coloquei uma condição para mostrar o objeto, ok? Então é assim que a gente faz. Vamos ver outro exemplo. Olha esse exemplo aqui, né? Então esse aqui é a demonstração da propriedade do ângulo inscrito, né? Então vejam, aqui, ó, se ele mover o seletor etapas, né? Então aqui primeiro, na primeira etapa aparece esse texto, aí aparece na segunda aparece essa marca de ângulo, esse beta aqui, e seguindo aparece aqui o texto, né? Tá, então, o que acontece aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu movimentar esse ponto para cá, tá vendo aqui, ó, muda a demonstração, certo? Então, se eu colocar aqui também, ó, muda a demonstração, tá? Então, o que você pode fazer para ver qual foi a condição para mostrar o objeto, né, que eu fiz para que aparecesse o texto, tá? Você clica com o botão direito aqui, ó, e visualiza, ó. Vamos ver lá. Então vamos puxar esse aqui para cá. A gente vai ver aqui, ó, em avançado. Em avançado, você vai ver que eu coloquei uma condição aqui, ó, que é o ponto L, era um ponto lá que eu criei, tinha que existir. Ele tinha que pertencer ao arco que eu criei, né? Tá? E aí tinha outras condições, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você tem que estudar as possibilidades, né? E para poder essa propriedade não, para esse objeto aparecer, ok? Então, vamos ver aqui, deixa eu fechar aqui, tá? Então, aqui, ó, se você muda para cá, ponto D, veja que o ponto L não existe mais, tá certo? Então, não tem mais aquilo ali, tá ok? Vamos ver um outro exemplo. Esse aqui, você vai ver que tem vários objetos, né? Tem muito texto, né? Então, você vai ver como é que eu fiz aqui, olha quantas etapas tem, ó. Some aquele objeto, né? Então, ó, tinham várias informações, então precisava de mais espaço. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que apagar, ocultar os objetos, né? Por exemplo, já apareceu esse texto aqui, bem, então apagou, tá vendo ali, ó? Apagou não, ocultou. E ele continua aqui, para poder concluir a demonstração, tá? Vamos ver um exemplo onde muda, tem cores, eu coloco condição para mostrar cores diferentes, tá? Vamos ver esse exemplo. Olha só esse exemplo aqui, pessoal, olha, ele passa o seletor, tapa, 3, 4, vamos ver aqui, ó. Olha só o que acontece aqui, ó. Na etapa 12, olha só, essa parte aqui fica verde, essa daqui fica verde também, né? Eu precisava que ele percebesse e usasse essas duas informações aqui, ficasse atento a essas duas informações. Então vejam aqui, ó, que quando a etapa maior do que 11, fica verde, ó, aparece aquilo lá, tá? Então vamos ver aqui, clicando com o botão direito, vamos ver aqui, ó, propriedades, tá? Vamos ver aqui, ó, avançado. Olha só o que eu coloquei aqui, ó, que a cor mudava, ficaria verde quando etapa maior que 11, tá certo?
Então você pode mudar a cor de objetos aqui, fazer cores dinâmicas, que a gente chama aqui, tá? Bem, com essas informações, né, de esse seletor etapas, essa ideia aqui, e com a condição para mostrar o objeto, você pode fazer exercícios dinâmicos também. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Então, olha só, aqui tem um exercício, né? Ó, tem um enunciado, um exercício. Eu vou ver como é que a gente pode fazer um exercício dinâmico, né? Um exercício resolvido de forma dinâmica, né? Então, eu tenho aqui com o seletor etapas. Então, olha lá o que acontece. Estão aparecendo as retas, aparece ali, tá? Então, ó, aquela mesma ideia da demonstração dinâmica com o seletor e condição para mostrar o objeto, você pode fazer para produzir exercícios. Tá? Exercícios resolvidos, ó, tanto que quando ele muda aqui o enunciado, muda os cálculos, tá? Então, ó, eu acho que essa possibilidade de usar o seletor etapas e condição para mostrar objeto dá para a gente produzir muitas atividades interessantes, tá? Espero que seja útil para vocês. Um abraço.